Estamos aqui com mais um podcast, Silvia Boni. Olha, gente, vocês nem imaginam o que eu tenho hoje aqui. Uma pessoa especial, mas antes de falar, eu quero que você aí toca o sininho aí e bem tocado, hein? E aí você, esse negócio de toque, né, nem existe mais, mas você vai tocar o sino aí. E aí você põe lá, passa para alguém, porque a gente vai estar sempre mandando coisas novas para vocês, e sem você tocar lá não tem jeito não. Mas também escreve nos nossos canais aí, né? Você vai ser mais abençoado e abençoar alguém também, né? Hoje eu estou aqui com um cara, gente, vocês não têm ideia, se tornou amigo, fechou mesmo, que coisa quando vem do céu, né? Quando vem de Deus, não tem jeito, não. Então, olha o nome dele. Abegar. Braçoloto, Bossoloto. E eu não sei, mas a cidadania dele vai consertar esse sobrenome aí. Logo, logo ele vai ser cidadão italiano lá comigo, Silvia Boni de Cidadania. Então, eu tenho alegria aqui de estar com este homem que realmente tem sido bênção por esses dias aqui em São Paulo na minha vida. E ele tem tanta coisa boa para falar que está sendo até difícil, gente. Tá sendo, depois que você conhecer, você vai ver. Está sendo até difícil para mim o que assunto nós vamos falar, porque são tanta coisa. Além de tudo, o mais importante é um homem de Deus, mas ele tem tanta qualidade e tanta coisa boa que para mim é uma honra. Aí, Edgar, que alegria. Abegar. Abegar! Você tá vendo que eu não sei? Eu brinco assim às vezes nas igrejas, né? Como você chama? Abegar. Aí o pessoal erra bastante. Fala, não, ora em línguas, que aí uma hora se acerta. Oh, essa é boa. Quase que é uma oração mais é assim, verdade. não sei se é boa tarde, a gente boa nem noite. sabe de onde saiu esse nome. Eu não sei se eu vou dar boa tarde, boa noite, porque depende da hora que a pessoa assiste, não, né? em qualquer lugar do mundo nós estamos, nem sabemos horas. Mais grato, né, por cada um que vai nos ouvir, né? Vai nos escutar, vai me escutar. Eu quero saber tudo, como o meu pessoal aí quer saber tudo de você, da onde você saiu, que tem hora que eu falo, da onde saiu esse cara? Porque é de Deus demais. Da onde eu saí, da onde e para onde eu vou. Para onde você está indo? Não, para onde você está indo, eu sei, é o mesmo lugar que eu estou indo. Para a glória de Deus. Cara, eu não sei nem por onde eu começar a minha história, mas assim, nem por onde a gente vai começar, porque a gente não combinou nada, né? Não. Mas eu sou de Garça, né, que é uma cidade do interior de São Paulo bem pequena. Meu pai foi jogador de futebol famoso na época, na década de 70. Uau! E ele conheceu minha mãe. Minha mãe era uma farmacêutica. Qual era o nome do teu pai? Abegar. Então é por isso. Até na minha cidade, as pessoas comparam meu pai com o Roberto Carlos, que meu pai era lateral esquerdo. Sim. Jogava na mesma posição. E um craque de bola, muito rápido, não perdia para ninguém no pique, muito forte. E aí eles falavam, quem que jogou melhor? O Roberto Carlos, que é da minha cidade, ou o Abegar? Né? O pessoal da cidade, o Abegar jogava melhor. Mas era meu pai muito assim, chucro, né? Vamos dizer assim, cara tipo fechado, um pouco travado pela vida. E ele recebeu propostas milionárias na época para jogar para Flamengo. Não quero morar no Rio de Janeiro, vou ficar aqui em Garça mesmo. Que isso talvez é uma pauta que a gente pode seguir um caminho aqui daquilo que eu quero, daquilo que a gente pode falar aqui nesse momento, nesse podcast. E então eu acho assim a história da minha vida muito bonita, porque também o meu avô foi desbravador de fazenda, um cara que andava a cavalo com 4.000 homens, trabalhou para o Juscelino Kubitschek, que foi um presidente no Brasil, trabalhou para o comandante Rolim da TAM, então ele saía desbravando fazenda. E a história do meu avô é muito bonita, porque ele tinha que enfrentar os índios, ou ele matava, ou ele morria. E aí o meu avô
obviamente com revólver, acabava matando, ao invés de morrer, porque os índios eram bem realmente bravos, né? Meu avô também descendente indígena, né? Mistura de alemão, português com índio. Tanto que o nome dos meus tios é Nancy, Itaci, Moraci, Neuci, Guaci, Iraci, Juraci. É tudo nome de índio, e ele chamava Gabi, que é o pajé da tribo. Né? Por isso você tem esse cabelo preto bonito aí, é cabelo de índio. Tem essa parte aí que foi boa, né? E talvez a coragem, né? É uma das coisas que sempre destacou muito entre eu e até o meu irmão, que a gente tem essa alma um pouco evangelista, a gente nunca teve medo. Tanto que quando a gente não conhecia Jesus, a gente estava lá no mundão, né, naquela loucura, a gente era aquele líder de turma, de briga mesmo. E assim, como a gente, no interior, tinha muita cultura de brigar, de você brigar e parecia índio mesmo, né? E a gente não... Tinha até, assim, aqui, esse bairro aqui não entra se não for o fulano deixar. Não, era terrível. Então a gente sempre foi muito assim, pra frente, assim, não tinha medo de nada. E aí eu percebi, né? Depois de um tempo, acho que mais a maioria das pessoas percebe, situações que a gente vai ali sentindo às vezes só, triste. Jesus me chamou com 20 anos de idade. Quando eu fui para Jesus, eu não fui pela dor. Eu estava tudo bom na minha vida, tudo certo, trabalhando como modelo na época, entendeu? Treinava. Então você chegou a ser modelo. Sim, capa de caderno em todo o país, tal. E ele me chamou bem nesse meio do caminho, onde eu tinha tudo, mas não tinha nada. Acho que a maioria das pessoas tem muitas pessoas desse meio da moda que Jesus tem encontrado, sempre se deparou lá com o vazio que a maioria das pessoas mencionam, né? Puxa, eu tenho tudo, fiz a faculdade, trabalhei, estudei, consegui. Por que eu tô sentindo esse vazio no meu coração? Por que eu tô triste, né? É porque realmente o nosso espírito, ele é ministrado pelo Espírito Santo. Sim. E a alegria, a paz, o amor não é um fruto da alma, onde você conhece uma pessoa, ganha um carro, tem um negócio. Você precisa ser ministrado, e o Espírito Santo ministra o teu coração, o teu espírito, e você receber alegria, porque o fruto do Espírito é paz, amor, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Essas coisas ela tem que descer do céu e ministrar no teu espírito. Se não descer, você sempre está numa roda gigante ou num carrossel. Uma hora você está alegre, outra hora você está feliz, outra hora você está triste. Se você toma um não, você fica abatido. Se você recebe um prêmio, você fica, né, alegre. Se você está numa festa e está se sobressaindo naquela balada, naquela festa, você está em paz. Mas se você está naquela festa e você não está sendo muito notado, você se sente rejeitado. Então as pessoas vivem dentro de um carrossel, né, de sentimento. Mas quando você anda com Jesus, com o Espírito Santo, ele vem e ele traz para você, né, uma natureza, porque é uma ministração que desce, né, desce do céu para o seu homem interior. Ok. E quando eu fui me deparando com esse tipo de, como eu posso dizer assim, de ministração, isso foi muito forte dentro de mim, dentro do meu interior, dentro do meu íntimo. Foi muito forte. E eu percebia também... Isso foi aonde? Isso lá em Garça. Em Garça, interior de São Paulo. Então eu vinha de um bairro pobre, assim, a minha vida era bem diferente. Eu percebi que Deus ele foi até me treinando antes que eu tivesse esse encontro mais profundo com o Espírito Santo, porque ele sabia quem eu ia ser lá na frente. Então eu andava com pobre, andava com rico, tocava pagode, adorava rock and roll. Andava de skate, jogava futebol, jogava vôlei, nadava. Então ia com todos. Então eu sempre fui muito eclético. Passei por todos os esportes, por todas as tribos, por todo tipo de pessoa, entendeu? Andava com meninas na minha adolescência, andava com homens. Então eu naveguei, flutuei por vários tipos de pessoas. Amava as pessoas mais velhas. Então eu percebia que assim Deus sempre foi me levando, me conduzindo, antecipou coisas na minha vida, porque ele sabia que lá na frente eu iria lidar com o gênero humano.
E eu fui muito bem treinado por Deus. Até mesmo antes de conhecer Jesus numa intimidade, né? Porque quando a gente confessa, entrega a nossa vida, o Espírito Santo entra e ele começa a nos conduzir. Mas lá atrás, ele já trabalhava em mim, né? Porque desde a fundação do mundo, Deus conhece. Então, ele coloca a gente dentro de uma história, dentro de uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, ele vai treinando a gente, mesmo dentro das nossas rebeldias, né? Da nossa valentia, da nossa soberba, da nossa rejeição. Porque em determinadas situações a gente entra, né, às vezes em relacionamento, no meio de um grupo social, numa escola. Então, eu já fui aquele menino que sentava no fundo da escola porque eu tinha dificuldade. Então, tinha as áreas da minha vida que eu era bom, era líder. Mas para estudar eu era horrível. Então, Deus me deixou. Aí eu ficava lá atrás sentindo rejeitado. Puxa, eu não consigo entender matemática, português. Fui um cara que fui levando a escola sempre copiando, colando fazendo cola, né? Que a gente fala assim, colando assim, porque eu tinha essa dificuldade. Então, cada pessoa ela tem uma dificuldade. E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele vai ensinando a gente dentro desse caminho. Puxa, a pessoa entende fácil e eu sinto a limitação aqui. Mas nessa área eu prevaleço, naquela área ele não. Isso é a maior dificuldade, a pessoa fazer essa comparação, porque se ela consegue fazer essa comparação, ela sai desse estado, né? Então, desde criança, eu tinha, assim, e uma das coisas, assim, que Deus fez muito maravilhosamente em mim é ter esse discernimento. Eu fui me conhecendo, né? E quando eu tive um encontro com Deus, mais ainda. Então, eu acredito que um dos meus maiores dons é o discernimento de espírito. Eu consigo discernir a pessoa. Ela está triste, ela está angustiada, ele tem uma rejeição, ele se sente feio, ele se sente abatido, ele é soberbo, mas na verdade ele tem uma altivez porque ele na verdade tem uma rejeição embutida. Isso é uma percepção que Deus foi dando para mim com o tempo. Então, fui tendo muita qualidade nesse sentido. E quando fui perceber, eu era um evangelista. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, sem usar uma Bíblia, eu levava muitas pessoas para a igreja, meramente por algo. Eu tive um encontro real com Jesus, aquilo era muito verdadeiro para mim, ninguém podia tirar isso de dentro do meu coração. Então eu falava assim, cara, eu não sei te explicar, mas se você for lá, a música de Deus vai te tocar, você vai sentir uma presença, vai mudar a sua história. É só você fechar os seus olhos, adorar Jesus, ele vai tocar em você. Eu não vou te explicar muita coisa, não. Mas é muito melhor do que você estar numa balada, se relacionar, sair com uma pessoa. Você vai sentir, não dá para te explicar. Só vai e recebe. Vamos comigo? Pau. A galera aí era tocada, batizada com o Espírito Santo, movida, sem muita explicação. Né? Então, eu sempre tive muitas essas experiências. Contanto que eu te compartilhei lá, né, nos bastidores, que no primeiro ano que eu conheci Jesus, assim, dentro daquela visão, tipo, orei, aceitei, ele entrou em mim, ele habitou em mim verdadeiramente pela minha confissão, e eu levei quase 3 mil jovens para Jesus nos primeiros 2 anos de entendimento, um menino de 21 anos. Era um menino, com 21 anos. Né? Era um menino que conhecia Jesus, cheio de defeito, né? Porque você conhece Jesus, você não fica bom. Agora que ele vai treinar você. Então, ele começa a trabalhar no teu caráter. Eu era soberbo, altivo, arrogante, ao mesmo tempo medroso. Então, a gente tem nuances, né? A gente é bom em algumas áreas, soberbo em outra, falho na outra, defeituoso. E a gente até hoje, né? E aí ele foi trabalhando muito em mim, assim, dentro do meu coração. Tá trabalhando até hoje, depois de 28 anos andando com Jesus. Mas a gente vai melhorando. Vai melhorando. Né? E quando eu sentei aqui, Deus, que a gente vai falar? Construção. A gente está em construção. Estamos em construção. É um tijolinho que ele vai colocando todo dia, a gente vai aprendendo alguma coisa. Mas eu vi ele gerando isso em mim. Então, assim, hoje, por exemplo, trazendo para o tempo de hoje, se eu chego dentro de um ambiente, eu converso com todo mundo. Com o pobre, com o rico, com o milionário, com o entendido, com o sábio, porque não existe dentro de mim uma limitação. Ele é grande. Ou dentro de mim, eu sou maior, ele é pequeno. Então, converso com o funcionário, com o mais alto escalão, pode ser deputado federal, estadual, juiz, o que for, todo mundo para mim está do mesmo tamanho. Não existe essa barreira em mim.
Porque Deus foi trabalhando dentro do meu coração. Então eu adoro chegar nos lugares. E assim, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que a gente vai sendo trabalhado nessa área e ele nos deixa excelente. Infelizmente, Silvia, as pessoas olham Jesus como uma religião, porque no reino espiritual, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não veja verdadeiramente a glória de Deus. A glória de Deus, quando ela habita em nós, ela nos dá uma qualidade de vida maravilhosa, nos dá excelência. Aí eu conheci Jesus, para quê? Para ir numa igreja? Para praticar uma religião? Não. Para ter excelência. Por isso que quando Daniel foi chamado lá, naquele episódio, né, um livro de Daniel, um livro maravilhoso, diante do rei, para ter uma revelação do sonho que ele teve que ter a revelação e a interpretação, e quando ele teve a revelação do sonho e a interpretação do sonho, e todo mundo ficou de boca aberta, porque realmente ele foi muito profundo, ele foi chamado do homem, o espírito dos deuses santos. Por quê? Porque Deus enobreceu ele perante homens. Quando você busca Jesus, né? Busca Deus, ele não coloca você para andar dentro de 4 paredes ou numa religiãozinha. Ele enobrece você. Só que o príncipe das trevas, o que ele faz? Ele virou crente. Te aprisiona ali dentro. Ele virou evangélico. E até algumas religiões algumas religiões geram uma religiosidade na pessoa e não a verdade de quem é Jesus, que te dá sabedoria, entendimento. E o que mais tem hoje é isso, né? Meu Deus, quantas pessoas. Que te dá paz, velocidade de entendimento, pensamento, percepção, intuição, entendeu? Então, assim, você fala assim, é gostoso andar com Jesus, é maravilhoso. Mas entre você andar com Jesus, né, ou não andar com Deus, comparação não tem comparação, porque realmente quando Jesus usava aquelas palavras, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, é porque o fardo desse mundo é pesado, é um fardo de escravidão. Eu fumo, eu bebo, eu sou escravo do sexo, eu sou escravo da prostituição, eu sou escravo da minha rejeição. Você anda numa escravidão. Você anda com Jesus, você é livre. Acabou. Claro, algumas pessoas demoram para acordar e entender, porque lá em Efésios fala, levanta-te dentre os mortos e Cristo, né, te iluminará. Tipo assim, Jesus ressuscita você de um mundo da morte. Ele te ressuscita do mundo da morte. E quando ele ressuscita você do mundo da morte, ele te ressuscita para ser sábio, para ser inteligente, para ser rápido. Aí você está andando com Deus, puxa, aquela oportunidade que demorava na minha vida veio rápido. Naquele dia eu não tinha força, ele te dá força para você fazer. Naquele dia você falou assim, tô com preguiça, eu vou ficar em casa. Mas você orou, você acordou, você falou com Deus, ele do nada levanta você e leva você para ir para aquele lugar, aí você encontra uma pessoa, aquela pessoa te abre uma porta. Então, cara, Jesus é muito maravilhoso, porque ele sopra você. E é por isso que na Bíblia fala, o vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você sai de uma igreja católica e vai para uma igreja evangélica, você se tornou um religioso diferente. Mas se você sai de uma religião e vai para Jesus e entende isso e nasce, você vira um vento. Aí Deus sopra assim, vou conhecer a Silvia. Foi como eu conheci você. Estava lá dentro do ônibus, indo para Barcelona, toca o telefone, você precisa conhecer uma pessoa, uma amiga minha que chama Silvia, liga para ela e você está aqui, a gente conectou, já falou com vários empresários e já está fazendo ações. Por quê? Porque nós andamos no Espírito. A gente não se permite andar no natural. E aí Deus vai abrindo portas, vai conectando pessoas, vai destravando. Se de repente naquele dia você tem uma guerra, naquela sua mente, nossa, eu estou aqui sofrendo na sua área emocional, na sua área sentimental, você ora, você fala com Deus. Teve casos, Silvia, que eu, ministrei, vamos dizer assim, através do Espírito Santo, pessoas que estavam apaixonadas por pessoas. Tinha um cara que estava apaixonado por uma menina, 14 anos. Meu Deus, isso é uma escravidão, vejo muito isso. Ele era magro de tanto que ele sofria. Da noite para o dia, quando eu ministrei ele,
Deus libertou ele da noite para o dia. Naquele exato momento, apenas uma oração trazendo uma ciência de, né, de entendimento. Ele entendeu, é verdade. Por que eu tenho que ficar escravo de uma pessoa tantos anos? Por que eu tenho que me submeter a ela e sofrer por ela? E aquilo entrou como uma bomba dentro do coração dele. Ele foi livre. Então, assim, se for falar de testemunhos aqui, meu Deus, jovens que eu peguei que fumava 21 cigarros de maconha e da noite para o dia eu orei, nossa, eu não sinto mais vontade de fumar maconha. Por que aconteceu? Porque eu não tinha isso. Obra do Espírito Santo. E é muito instantâneo, né? Você vê que quando o Espírito Santo de Deus está dentro de uma vida de uma pessoa, ele faz como o rei Davi. Estava lá o exército de Saul, 40 dias sendo ameaçado pelo Golias para lutar. Ninguém tinha coragem, porque eles vestiam uma religião. Chega Davi, despretensiosamente, movido pelo Espírito Santo, ele pega 5 pedras, mas na primeira pedra ele derruba o Golias e acabou a guerra. Rápido. Objetivo. Derrubou um cara lá de 3,5 metros com um estilinguezinho, com um estilingue, pequenininho, pá, acabou. Ah, não ia ter luta, não ia ter espadada, ele não ia rodar primeiro, fazer uma ginga, não. É uma só, acabou, porque o Espírito Santo na vida de uma pessoa, quando ele entra, ele é rápido, ele é objetivo. Quando uma pessoa não anda, ele fica patinando, passa dias, meses e anos. O que eu fiz? O que eu produzi? Então, o que eu articulei? Passou meu ano, eu não fiz nada, não produzi. E quando você fala de produção, de construção, tem todos os parâmetros. Emocional, andando junto com o sentimental, financeiro, espiritual, sabe? Você vai... Prosperidade, familiar, âmbito familiar. É tudo. Às vezes tinha cara que ele assim, era bom. Ele é bom dentro da igreja, mas ele não consegue amar o pai, beijar a mãe, fazer carinho, ser fraterno, ser carinhoso, não consegue ser romântico. Porque tem várias áreas da vida dele que tá travada. Ele é travado na área do relacionamento. Ele flui bem na área profissional. Flui bem na área profissional, mas nessa área. Então, voltando lá, porque eu gosto de ir, voltar nas minhas histórias. Muito bom. Quando eu estava lá como menino na escola, puxa, eu tenho essa dificuldade. Mas quando eu me converti, conheci Jesus, eu li a Bíblia e entendia tudo. Porque aí eu reconhecia que naquilo que eu já tinha um dom natural que Deus tinha dado, é fácil para mim fluir. Sou líder, vou para frente, corajoso, ousado. Mas naquilo que eu tinha dificuldade, ciência, inteligência dos homens, eu precisava de uma ação de Deus. Então, Deus pega aquelas áreas da nossa vida aonde a minha área mais fracassada, ela vai se tornar o maior sucesso. Então, me tornei um autodidata tremendo. Uau! Entendeu? E aí, virei um autodidata. Não precisava nem muito que o professor me ensinasse. Estudei Bíblia, livros, várias coisas, rápido. Qualquer mensagem que eu vejo na TV, ou em vídeo, pesquisador de internet, pesquisador de Google, olhava, isso aqui peguei rápido, memorizei rápido. E eu tinha limitação. Então, aonde foi o meu fracasso se tornou o meu maior sucesso. E aonde eu já tinha lá nota A com Deus, que era ousadia e intrepidez, ainda assim ele me melhorou. E é o que ele faz na vida das pessoas. Então, não tem como você não andar com Deus. Não, e só quem não entende. Presença do Espírito Santo. Eu vejo que as pessoas, a maioria ainda não entendeu, né, Abegar Júnior, vamos chamar Abegar Júnior. Olha, não entendeu. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que é um líder há muitos anos, mas ele ainda não entendeu que ele precisa só de uma coisa, ter intimidade. Entendeu? Porque o resto tudo ele sabe. Então as pessoas hoje, como você falou, tá faltando as coisas. Às vezes está faltando isso, está faltando aquilo. Ele só é bom numa, mas o resto, esse resto aqui é que causa o problema. Entendeu? Então a gente precisa, por isso que nós temos o Espírito Santo. Ele cuida dessas áreas. Mas você tem que ter esse relacionamento. Assim, houve situações na minha vida, assim, tem N experiências. Vou contar uma. Eu estava na minha casa, às 5 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Vou contar as mais simples, tá?
Se eu contar as mais... Se você quiser saber as mais, nós vamos fazer Fica 2, pro 3 próximo. podcasts com esse Contar homem. mais simples, tá? Tava orando, né? Me acordei de manhã, se me acorda às 5 horas da manhã. Eu nunca oro às 5 horas da manhã. Eu sou diferente. Eu oro a hora que eu quero. Mas naquele dia ele me acordou às 5 horas da manhã. E tava muito frio. Aí algo me impulsionou. Vai orar andando na cidade. Cidade pequena, 50 mil habitantes. 5 horas da manhã eu acordei e fui andar. De repente uma coisa veio ao meu coração. Passa em frente à casa do seu avô. Do avô desbravador. De fazenda e tal. Passei em frente à casa do meu avô. De repente, 5 horas da manhã, uma atitude que não seria natural, eu dou um grito. Vô! Vovô! Jamais eu faria isso 5 horas da manhã. Era noite. Ele dá um grito. Me ajuda! Meu Deus! Eu peguei, abri o portãozinho, era uma casa simples. Eu tô com dor, me ajuda! Arrombei a porta. Fazia 1 dia e meio, minha tia tinha viajado. Fazia 1 dia e meio que ele estava muito frio. Travou a coluna dele, ele estava no chão sem conseguir levantar do chão, no chão frio. Meu pai! O Espírito Santo me acordou 5 horas da manhã. Me levou a passar em frente da avó dele. Me levou a produzir um grito para que eu entendesse que ele estava precisando de socorro. Como a minha tia sempre cuidava dele, a família não se preocupava. Eu fui lá, levantei ele da cama, dei um banho quente. Ele falou assim, como que você sabia que eu estava aqui, que eu estava falando com Deus? E eu já nunca tinha tido a oportunidade de pregar Jesus para ele, porque ele era rústico, é um brutecido mesmo, duro, ogro. Mas ele precisava daquele testemunho para ele reconhecer que era Deus. Falei, vô, alguma coisa me acordou, me mandou andar, mandou eu vir aqui orar, chegar e gritar. Você acredita que foi Deus? Eu acredito. Deus. E naquele dia ele entregou a vida para Jesus. Ai, que lindo. Então, assim, esse é um exemplo pequeno de centenas e de milhares. Porque quem anda com Jesus não tem uma experiência. Eu andei com Jesus, tive uma experiência. Eu vi uma vez a voz de Deus lá no ano de 1900. Não. Todo dia o Espírito Santo fala com você e te dá essa voz. Então, esse é um exemplo pequeno que eu tive de centenas de toda semana ter experiência com Jesus. Aí eu falo assim, se for para andar com Jesus, não ter essa experiência não compensa. Não vale a pena. Porque se for para mim andar com Deus e ir para uma religião, não vai. Eu não sei nem como as pessoas conseguem ficar sem ter essa experiência diária. Você vê, hoje mesmo eu tive experiência. Fui dormir num lugar que não achava hotel em São Paulo, que estava carregado. Fui para um hostel, chega lá, Deus fala, olha, ora para esse menino. E eu meio preocupado, gente. São Paulo não é interior, né? Sim. E ora para esse menino, ele está com um espírito de suicida e tal. Orei por ele, falei, Deus, eu repreendo, não permito ele fazer isso. Já era noite, né? Eu vou acordar o cara, mas no outro dia eu bati na porta. Levantei, falei, eu preciso falar com você, cara. Você está correndo um risco sério. Falei de Jesus para ele aceitou Jesus e ele falou 30 anos. Só tem 30 anos e teve um derrame cerebral. Todo lado, sem movimento. Você imagina se isso não é Deus fosse te levar? Deus leva a gente onde Ele quer. E essa experiência Deus quer que todos tenham, né? Mas as todo pessoas dia. Senão, não compensa. Tem todo que dia. Valer a pena, tem que valer a pena. O Espírito Santo de Deus é vivo. Todo dia Ele quer falar com a gente. Todo dia. Aí depende de você. De você dar lugar, orar. Não orar religioso, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Não. Orar, Jesus. E nem também aquela oração, faz isso, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Vou ensinar o pessoal a orar que não sabe. Então vai, vamos Jesus, lá. Eu estou aqui, estou me sentindo mal, triste. Eu pequei hoje, eu errei. Me dá uma experiência. Eu vejo tantas pessoas falando de Deus, mas eu não consigo. Me ajuda. Se o Senhor existe, me dá uma experiência real. Eu quero andar contigo. Fala comigo hoje, me leva uma leitura da palavra. Usa pessoas, usa situações. Você ser espontâneo. Sabe a coisa mais difícil que existe na Terra? Orar. Você assiste futebol, você vai lá. Eu ia no jogo do Corinthians
E você tinha que ficar em pé cantando. Se você sentar, você levanta o bundão, que é jogo do timão, e os caras jogavam saco de urina na sua cabeça. Você fica 2 horas, você paga um ingresso, os caras vão lá para Argentina. Aí você pergunta para esse mesmo cara, você consegue orar 1 hora? Não, nunca orei. Por quê? Você já leu a Bíblia? Não, nunca fiz. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Existe uma luta. Então você faz tudo. Você briga, você corre atrás de uma mulher 2 anos, você gasta o dinheiro, você se revira. Mas você fala assim, você orou, já não consegui. Por quê? A maior batalha que existe é você orar. Porque o dia que você orar, você vai ter um encontro com Deus. E o inimigo da tua alma vai vazar. E aí você vai começar a ter experiência. Então, existe uma batalha real. Existe. Todo dia. Diária. Todo não é assim, dia. uma, não. Todo dia. Então, todo dia você tem que orar, todo dia você Até tem que mesmo buscar. com as coisas boas, né? Você todo dia com gente, todo dia atendendo pessoas, todo dia também, até mesmo orando por pessoas, até mesmo pregando. Até ali você precisa. Às vezes a gente está falando aqui, existe até uma batalha. Mas eu vou dar um exemplo para você. A maioria das pessoas hoje, é por isso que até Deus tratou, ó, vocês são ovelhas. Quando eu saía para caminhar no monte, eu falava assim, nossa, por que quando um boi corre, os outros correm junto? Quando você vai para o pasto, você vê isso. Um boi começa a correr, os bois começam a correr tudo junto atrás. E Jesus comparou, tipo, nós homens como ovelhas. A maioria das pessoas, é muito difícil você achar um cara que se sobressai, o líder, o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. Porque a maioria das pessoas são ovelhas mesmo. Isso é uma verdade. Por que eu estou falando isso? Eu passei 28 anos que eu caminho com Jesus. E aí eu não vou falar da pessoa que... A gente vê que a maioria das pessoas são influenciadas. Ah, a Anitta. Aí todo mundo quer dançar igual a Anitta. Ah, o fulano de tal. Aí todo mundo faz o cabelinho igual. Porque as pessoas, elas precisam imitar. Igual o boi corre atrás do boi, como eu falei. As pessoas precisam imitar porque elas não têm muita personalidade. Então, quem tem uma personalidade e identidade se sobressai. Beleza? Vamos lá. Eu falei assim, puxa, tem tanto instrumento. Vamos falar de igreja. Tem tanto instrumento. As pessoas vão lá, só tocam baixo, violão, bateria e guitarra. Porque eles pegam o padrão de imitação. Puxa, quem toca violino se sobressai. Quem toca um saxofone. Falando de igreja, tá? Se sobressai. Então, quando uma pessoa anda com Deus verdadeiramente, ela faz o diferente. Se a gente tem uma impressão digital, Silvia, que é diferente de ninguém tem igual, é porque Deus fez você e eu diferente. E você tem que entender o que é que Deus tem para mim. Como que Deus me chamou? Qual é a maneira que Ele quer que eu atue nesse nosso planeta Terra? Como que Deus me chamou? Para que Ele me chamou? Qual que é o propósito? Onde que Ele quer me usar? Qual esfera da sociedade Ele quer me usar? Lugares mais humildes, classe média, classe alta. Quando você anda com Jesus, Ele vai te conduzindo, né? Te conduzindo. Isso é muito real. E às vezes nem é aquilo que você sabe fazer. E esse é o seu lugar de paz. O seu lugar de paz é na obediência daquilo que o Espírito Santo sopra em você. Amém. É o seu lugar de paz. Então, uma hora eu estou aqui na movimento. Daqui a pouco o movimento me leva para outro lugar, estou lá na Itália. Daqui a pouco eu pregou dentro do ônibus, você continua sendo pregador do ônibus. Daqui a pouco eu vou lá para Barcelona. Daqui eu volto lá para o interior de São Paulo e estou orando e andando no meio do café porque eu quero ter experiência com Deus. Daqui a pouco eu estou lá em Brasília falando com os advogados e falando com o pessoal. Daqui a pouco eu estou lá sentado com o deputado federal. Daqui a pouco eu estou no pastel, comendo pastel, conversando com aquela pessoa e me relacionando com ela. Então isso é muito maravilhoso. Daqui a pouco eu estou fazendo um curso. Deus me impeliu para fazer um curso que eu nunca nem pensava que eu fosse fazer. Nós dependemos de Jesus. E se as pessoas entendessem isso, elas fluiriam. Eu acredito muito. Que é por isso que as pessoas andam em depressão. Elas pegam uma coisa só e fica a vida inteira. Repetitiva, aí a vida fica chata. Eu acho que eu e você não tem mais espaço para isso. Ó, quando a pessoa não anda com Jesus... Meu Deus... A nossa vida é muito chata. Mas, tipo, muito. Chata, você pode porque fazer você fica repetindo o padrão. Fica igual um relógio. Relógio, repetindo o padrão. E com o Espírito Santo, não. Uma hora você está aqui, você está ali, uma hora você vai para lá.
É outro nível. Porque não dá tempo de você ficar muito tempo com aquela cena na tua mente. Eu falo, né? Porque a gente que é missionário, cada hora está num país. Você troca de fecho pessoa, a porta você se apega, lá, você se apaixona abro pela pessoa, aqui, depois você eu para saio e vai. daqui, eu fecho aqui, abro ali. E é assim, a gente vai andando. Agora, a nossa alma é um problema, né? Ah, eu não posso sair daqui. Ah, você fica ali. Ah, estou levando você no meu coração. Claro que a gente ama todos. Mas eu acho que já tá bom o nosso papo, né? Acho que deu para as pessoas entenderem, né? Não, quero mais. Tem mais? Tem mais. Eu quero que você fale aí, o que você está fazendo hoje. O que eu vim parar aqui nesse lugar, gente? A gente participou de uma célula segunda-feira passada aqui. Tinha tudo aqui, ó. Tinha modelo, tinha artista, diretor, tinha nossa, meu Ator, Deus, ator, impostor, porque tinha de tudo. Os empresários grandes aí, ó. E esse homem aqui no meio, assim, ó, ele que fez todo esse movimento aqui. Eu quero saber como que Até esse movimento de atração, esse imã, que quando você anda com Jesus de verdade, é um segredo até para os homens aí que estão carentão e não conseguem conquistar uma mulher. Quando você anda com Jesus de verdade, você torna um imã. Um imã, um imã real. Por isso que Salomão teve 1000 mulheres. Eu te contei lá, e é verdade. Não teve 1000 mulheres porque ele era sensual ou porque ele era rico, mas porque ele tinha a presença de Deus. E tudo aquilo que uma mulher quer, a presença de Deus atrai. Ele fala assim, cara, eu quero uma referência. Quando há algo espiritual habita no homem que é de verdade, as pessoas querem encostar. Porque perto. Porque elas precisam daquilo, porque aquilo é a verdade. Exatamente. Sabe? Não estou falando aqui que as pessoas vão ter 1000 mulheres, tá? Mas é uma forma de dizer que você se torna muito atrativo. E você que tem que saber se virar com isso, né? Exato. Porque, meu Deus, tinha umas modelos aqui lindas, uns homens lindos. Eu falo assim, gente, por que não falar, né? As pessoas falam assim, por que tá falando da beleza? Quem que fez a beleza? Foi Deus. Eu falo sempre, eu tenho que admirar a beleza. Eu admiro a árvore que é bonita, eu não vou admirar um homem que é bonito. Não posso falar que o homem é bonito. Gente, seja cheio do Espírito Santo. Você vai ver que essas coisas aí, para entrar lá dentro, pensar alguma coisa errada, não existe campo para isso. Nós vamos, é só adorar a Deus pelas pessoas lindas que Ele fez. Porque não existe gente feia no mundo, né? Todos Deus fez de uma forma diferente. Não, eu até brincava, falar assim, ó, você quer ver homem feio casando com mulher bonita, ou ele é jogador de futebol porque ele tem dinheiro, ou ele é pastor porque tem a unção. E é uma coisa que eu sempre vi. Porque a unção atrai. Atrai, a unção atrai. Porque a pessoa não se apaixona pelo Espírito Santo que habita nela e não nela. É verdade. Porque ela teve mudança de caráter, ela teve mudança de atitude. Você pode ver, por exemplo, assim, eu me lembro que eu estava até falando com uma pessoa esses dias, eu falei assim, quando eu não conhecia Jesus, ia para uma balada, quando eu estava me sentindo rejeitado, ninguém olhava para mim. Meu Deus, ficava invisível. Mas o dia que eu estava me sentindo bem, parecia que todo mundo me olhava. Por quê? Porque quando você está com o espírito abatido, é muito real isso no reino espiritual. Sim. Quando você anda com Jesus, ele te enobrece. E isso é muito real. Porque ele falou, né? Ele disse assim, que maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Que é o Espírito Santo de Deus. Então é uma nobreza. Contanto que Davi, e eu estava orando hoje por um amigo, e eu falei assim, eu profetizo, eu declaro as 7 virtudes de Davi, que está lá, acho que se eu não me engano, 1 Samuel 15. Ele era de gentil presença, por causa do Espírito Santo. Ele sabia tocar, ele tinha o temor do Senhor, ele era sisudo em palavras, ele era boa de palavra, ele era homem de guerra, não era pipoqueiro, o cara ia para cima, não era covarde. Então ali você vê as 7 virtudes de Davi, que na verdade são as virtudes que o Espírito Santo implanta, né? E ele coloca para habitar em você. Davi talvez não nasceu com isso, mas habitou nele. E aí, quando ele se tornou um nobre, as mulheres começavam a cantar, Saul matou 1000
Davi matou 10.000, tá? Exaltava, porque havia sobre Davi uma excelência em tudo aquilo que ele fazia. E a gente sabe, eu sempre falo isso, por que os Estados Unidos se tornou uma grande nação? Por que se tornou uma nação poderosa? Porque enquanto tinha mães orando, o filho estava lá estudando ciência, porque o Espírito Santo soprava para ele ser cientista, o outro para ser na área de tecnologia, enquanto tinha uma mãe orando. Então agora chegou a vez do Brasil. Existe no Brasil, o Brasil é uma bola da vez no mundo. Porque existe uma igreja, pessoas que oram, bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor. Os Estados Unidos se tornou uma grande nação. Israel ganha todo ano aí o Prêmio Nobel da Paz. Tem vários caras. Por quê? Porque eles estão orando, falando com Deus, se relacionando com Deus. Quando a nação busca Jesus, eu falo assim, no geral, no contexto geral, no generalizando, tem muita gente orando, muita gente buscando, aquele lugar vai ser abençoado. Amém. É justamente porque eu falo sempre, como morando lá na Europa, a gente observa isso, a gente sabe que é o Brasil, que a tocha do Espírito Santo está na mão do brasileiro para as nações. Então é o Brasil é o Brasil que vai, mas precisa ser homens e mulheres cheios do Espírito, com unção mesmo, que não tenha preocupações em quem vai falar, com quem vai falar, não tem que ter timidez, não tem será que vai me ouvir, será que eu falo bem, não importar. Você tem que ter a unção, cheio do Espírito Santo. Até essa linguagem que a gente usa, que é uma linguagem da Bíblia, né, é um pouco, né, descolocada hoje. Unção, o que é unção? Unção é poder. Capacidade, né? Unção, Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te colocou algo sobre você que a pessoa ali não tem, porque você orou, Deus colocou algo em você para que você passasse, para que você fluísse. Tem situações na nossa vida que existe um mar fechado. Só quando Deus habita que ele abre o mar para você. Essa coisa do abrir o mar, uma situação impossível. Só quando você anda numa santidade que você passa por um mar que naturalmente ele seria fechado. Ou seja, Deus estava dando exemplos no Velho Testamento de figuras, dizendo assim, você quer romper, quer transpor, anda comigo. Porque chega situações na sua vida que você consegue chegar até o mar, mas do mar você não consegue passar. Para passar pelo mar e você ter um livramento, você precisa do meu Espírito. Amém. Então tem um momento, fase na sua vida que Deus deixa você andar sozinho, como homem. Mas tem situações que você só vai vencer emocional, sentimental, seja qual for. Aqui na Move a gente usa assim, quais são as dores da empresa. Seja quais forem as suas dores, você só vai passar, vencer, quando você andar com Jesus. Isso é para tudo, né? Não tem mais jeito, não. Queira ou não queira, o homem precisa chegar a Jesus. Ok, fica pra paramos próxima, aqui, tá, meu Deus do céu. Gente, tá aí, vamos convidá-lo para outra vez aqui, para o homem não, vai falar ser lá na Itália, sobre... Não, vez, vai ser... é verdade. A próxima vez vai ser Você lá imagina, estou levando ele para a Itália fazer a cidadania. Você também tem descendência aí, eu te levo você. Bora lá. Vamos lá fazer um podcast lá, vai ser bênção. Ok, obrigada, você é uma benção, foi uma benção os dias maravilhosos aqui, mas realmente eu quero que você fale da célula que tem aqui o próximo ano, porque alguém pergunta aqui, né, em São Paulo, onde que quem pode vir. Hoje a gente está realizando aqui mesmo, nesse espaço, né? Que é a Moving, aqui na Avenida Ibirapuera 2120, 10 metros do metrô, e tá convidado, acho que vai estar aí meu número de telefone depois, WhatsApp, vai ter, né? Tudo aí. Vem aqui para você viver o que este homem está vivendo, o que eu estou vivendo, porque você vai andar mesmo sobre as águas, o sobrenatural de Deus. Um beijo, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Tamo meninas aí. Obrigado, Silvia, os Estamos meninos aí. que estão aqui com a gente.